cremos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aí vamos aproveitar que vocês estão de pé. Filipenses capítulo 4, verso 14. Glória a Deus. Pastor, hoje vai ser rápido e rasteiro. Filipenses 4,14. Aleluia. Glória a Deus. Dá um silêncio na igreja, o povo está assim. Parece que não está vendo que coisas novas estão vindo. As bênçãos espirituais estão preparadas para nós neste lugar. Você tem crido? Eu tenho crido. Crente que achou e vai morar no céu, diz amém. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, nós fizemos a transferência da mesa lá para trás e aí está assim, tem hora que falha mesmo. Mas em nome de Jesus nós vamos passar um cabo aqui, vamos recuperar muita coisa aqui para que a gente tenha qualidade no nosso áudio, né, que atrapalha. Meus irmãos, a carta de Filipenses é chamada de uma carta xodó. É uma carta em que nos parece para Paulo como se fosse aquele último filho, né? Aquele último filho que o pai mima com muita alegria. Por isso é também chamado de a carta de alegria de Paulo. Porque os filipenses, eles tinham uma prática de amor que era admirável para toda a irmandade neste período. A igreja de Filipe, a igreja de Filipenses ou Filipos, era uma igreja que era extremamente dedicada no amor. E nós acabamos de ler aqui que Paulo, ele está agradecendo aos irmãos de Filipos, porque esses irmãos aqui, eles se dedicaram de tal maneira no Evangelho, que eles contribuíram em extremo com as obras do Senhor Jesus Cristo, no ministério de Paulo e na vida de muitos outros irmãos. Eles enviavam inclusive donativos a outras congregações, a outros irmãos. Eles davam, irmãos, havia naqueles irmãos uma gratidão superabundante em seus corações. E queridos, preste atenção numa coisa. Nessa noite eu quero falar sobre as bênçãos do Senhor. E para falar das bênçãos do Senhor, nós temos compreendidos que ela corre em duas vias. Primeiro, ela corre na via do Evangelho, que essa é a bênção espiritual e também eterna. O Evangelho é a bênção eterna de Deus para todos os homens. Deus abençoa todos os homens que crê no Evangelho, de tal maneira que dá a esses homens exatamente a morada eterna.
Por isso, a bênção do Evangelho para todos os homens faz com que os homens não merecedores herdem a eternidade por causa do Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por todos os homens, derramando o seu sangue na cruz, oferecendo a cada um deles expiação pelos seus pecados, de tal modo que essa bênção que corre para o nosso lado, ela vem de encontro conosco e faz de nós uma nova criatura, de tal modo que nascemos de novo. Irmãos, nascemos da água e do Espírito, e esse novo nascimento converge em que nós somos novas criaturas. As coisas velhas, elas passam. Tudo isso é bênção espiritual que vai convergindo para a eternidade. Por isso, embora nós tenhamos essa aparência humana aqui, porém nós já estamos partindo, caminhando numa estrada que irá nos levar para morar nas moradas celestiais, a morada do próprio Deus, na eternidade com Deus. Irmãos, e nós somos então novas criaturas. As coisas velhas passam. O que passa, pastor? A dor, o sofrimento? Não. Passa o velho homem, aquele homem que estava totalmente entregue ao pecado e à vontade do diabo. Esta é a primeira bênção eterna, é a bênção em que muda todos nós. Ela nos transforma e nos coloca do avesso, e do avesso de tal ponto que não praticamos mais as coisas velhas, não praticamos mais a mentira, a luxúria, a vaidade, a inveja, a soberba, não praticamos mais essas coisas. Essas coisas são entendidas que pertencem ao homem velho, e o homem velho é dominado por essas coisas, mas o novo homem que nasce do Espírito de Deus, ele não mais é dominado por essas coisas, e por isso ele entra em uma luta, ou em uma milícia, ou milita contra essas coisas, de tal maneira, irmãos, que essas coisas não têm mais poder sobre este novo homem. Por isso é dito que é um novo nascimento em Cristo Jesus. Essa é a primeira bênção de Deus para as nossas vidas. Mas preste atenção nesse texto. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele está encerrando a sua carta à igreja de Filipos. Ele está encerrando a sua argumentação, a sua instrução para aqueles irmãos. E nesse encerramento ele traz aqui uma lembrança extraordinária da prática daquela igreja. Qual era a prática daquela igreja? Era o exercício do amor fraterno. Esse exercício do amor fraterno revelava que aqueles irmãos de fato haviam nascido de novo, que eles eram novas criaturas, que eles haviam nascido para Deus agora uma vez mais. E porque eles nasceram para Deus, eles agora se entendiam que não pertenciam mais ao mundo, mas pertencia à cidade eterna, a Nova Jerusalém que desce do céu. Portanto, nesse entendimento, eles então viviam de tal maneira que nenhum dos bens da terra poderiam ser superiores aos bens eternos que os aguardava. Isso aqui, meus irmãos, nós entendemos agora que na segunda bênção de Deus para os homens, entram as bênçãos temporais. Então nós temos bênçãos eternas e bênçãos temporais. São as bênçãos passageiras, são as bênçãos que se vai, são bênçãos necessárias para a nossa vida e sobrevivência. E como nós necessitamos dessas coisas, Deus também nos provê tudo o que é necessário para que tenhamos vida neste lugar. E aqui, meus irmãos, esses irmãos de Filipos, já agradecidos a Deus, esses irmãos de Filipos, já alegres em Cristo Jesus, eles agora pegam dos seus bens, do seu trabalho,
do seu labor diário e começa a compartilhar com toda a irmandade naquela região, e não somente naquela região, mas em outras regiões também. Sabe por que eles compartilhavam? Primeiro, porque eles não se sentiam mais cidadão da terra, mas cidadão do céu. Por isso eles entendiam que tudo que tinha agora ao seu redor não era mais para eles somente, mas era para ser distribuído pelos povos. E por isso eles distribuíam pelos povos, porque agora eles tinham um bem duradouro e não mais temporário, de tal maneira que os temporários eles abriram mão e entregavam para ver suprida a necessidade daqueles que necessitavam. E o apóstolo Paulo é um dos que necessitavam do carinho e do cuidado de toda a igreja do Senhor. E esses irmãos entendiam muito bem. E por isso nós conseguimos aqui ver esta igreja muito bem organizada financeiramente, essa igreja organizada materialmente, de tal modo que Paulo diz assim, fizestes bem. Irmãos, Paulo está elogiando a atitude daquela igreja. Fizestes bem. Fazer, isso é uma atitude que todos nós tomamos. Por exemplo, todos nós agora estamos sentados a ouvir a palavra de Deus agora, mas se você ficar apertado, der vontade no banheiro, faz bem você se levantar e ir no banheiro. É uma atitude sua ir até o banheiro, ir lá fazer as suas necessidades. Faz bem para você. Agora, se você ficar e apertar e não der conta de segurar e tentar sair correndo, você não fez bem. Faz bem. Então é uma atitude nossa. A nossa atitude, ela corresponde ao nosso interesse. O interesse desses irmãos de Filipe, era suprir necessidade. A necessidade da irmandade era o interesse desses irmãos. E o que eles fizeram? Eles se juntaram, eles se reuniram, assim como nós nos juntamos aqui agora. Nos reunimos para suprir a necessidade de uma irmã, embora não tenha sido declarado que ela tem uma necessidade, embora não tenha se falado aqui que ela não consiga pagar, mas nós nos juntamos, sem querer saber, a esta necessidade ou a esta causa. O apóstolo Paulo, bem certo, e ele até declara nessa carta que ele aprendeu a viver contente, sabendo ter pouco e sabendo ter muito. E ele ainda diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter necessidade, mas também eu posso ter abundância. Então ele aprendeu a viver assim, no reino de Deus. E esses irmãos aprendeu em conjunto a viver assim no reino de Deus. Eles estavam entendido que era Deus que supria todas as necessidades deles, e por isso eles contribuíam. Eles não olhavam se ia fazer falta para eles, e eles contribuíam em abundância. Paulo diz: fizeste bem, associando-vos às minhas tribulações. Está entendido aqui que Paulo tinha tribulações de recurso, faltava recurso para Paulo. Paulo era um homem ativo, e ele andava muito naquele período. Ele andava por muitos lugares, e essa igreja se associou às missões de Paulo, porque estava entendido que, mesmo que Paulo fizesse do seu trabalho, do suor do seu rosto, os seus recursos, ainda assim não era o suficiente para suprir todas as necessidades de Paulo. Sabe por quê? Paulo não entendia que ele somente tinha necessidade, mas que a necessidade dele era suprir a necessidade do outro, e não somente ter as necessidades dele supridas. Por isso as tribulações de Paulo não era somente porque ele padecia necessidade, mas porque Paulo sofria, porque havia mais irmãos sofrendo necessidades. E Paulo então, meus irmãos, era alguém entregue às necessidades dos outros.
Então, em Paulo, nós temos duas leituras. Nós temos a leitura de que Paulo é o primeiro interessado em pregar o Evangelho de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Então Paulo tinha interesse que o homem terreno herdasse agora a eternidade em Cristo Jesus. Esse é o primeiro interesse em Paulo. A segunda leitura que nós fazemos em Paulo é que Paulo não somente se interessava na salvação e que o homem herdasse a vida eterna, como também este homem aqui natural tivessem as suas necessidades supridas, para que pudessem viver bem em Cristo Jesus. Quando Paulo vai falar da bênção eterna, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Lá ele vai dizer a respeito de bênção eterna, quando ele diz o que ele recebeu do Senhor. E outra vez, ele ainda diz que não aprendeu de ninguém, mas o próprio Senhor Jesus Cristo o ensinou a respeito do Evangelho. Então, quando se trata do Evangelho, da bênção eterna, Paulo fala que recebeu do Senhor. Agora, quando fala das bênçãos temporais, Paulo fala que nenhuma igreja se associou a mim, senão somente vós, em dar e receber. Portanto, o dar e receber aqui, meus irmãos, são bênçãos temporais. Era o mantimento, era a roupa, era o que condizia às necessidades dele e das outras igrejas. Então, meus irmãos, preste atenção. Não é que tenhamos uma vida dupla aqui, mas nós temos uma dupla responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com este Evangelho eterno, com as bênçãos eternas, mas nós temos também uma responsabilidade com os bens temporais. Aí a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E nisso nós entendemos que o pouco são bênçãos temporais. Aquilo que Deus nos deu para administrar, isso aqui é pouco. Tudo aqui em relação ao Evangelho é pouco. E pouco ainda é uma palavra que é colocada em muito, porque na verdade é nada. Tudo que nós entendemos aqui, que se trata de bênçãos temporárias, é nada com relação ao Evangelho. Porém, a palavra de Deus, ela nos mostra que foste fiel no pouco. A fidelidade no pouco, que é o pouco, as bênçãos que Deus entregou para você. E todos que estão aqui nessa noite já recebeu do Senhor as bênçãos temporais. Todas as nossas necessidades têm sido supridas. Caso contrário, estaríamos nós agora padecendo em uma cama de hospital. Meus irmãos, no 16 diz: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas. Eles mandavam, irmãos, os seus recursos, as suas bênçãos temporais. Eles não estavam amarrados neste mundo, eles não tinham o coração preso. Essa é a mais alta demonstração de que o crente, salvo em Cristo Jesus, não tem um coração no mundo. Muito pelo contrário, tem um coração na eternidade. E aí Jesus, ele vai nos dizer que aonde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E normalmente o nosso coração está arraigado em bênçãos temporais, e não na bênção eterna, que é o Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Nosso coração fica preso a todas as bênçãos temporais, que na verdade é nada em comparação à bênção eterna. Queridos, por que estou falando isso? Porque nós precisamos entender o Evangelho na sua plenitude. Entender o Evangelho em parte é viver parte do Evangelho. E nós não podemos viver em parte, nós devemos viver
a plenitude do Evangelho. No verso 17, diz assim: não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que Paulo está falando aqui é que aqueles irmãos, eles estavam entregues de tal maneira em abençoar os outros irmãos, que ele agora está elogiando eles, mas está elogiando ele não com interesse de receber mais deles, mas para que eles não cessem de abençoar a outros, para que eles não parem de abençoar. Por quê? Porque nisso vai dando crédito a eles no reino de Deus, e por isso que a eles é derramada essas bênçãos de alegria. É por isso que a carta escrita a eles é uma carta escrita, meus irmãos, com amor, com carinho, com regozijo, com felicidade. É diferente da igreja de Corinto, que superabundava em dons espirituais, mas havia guerras, contendas, e Paulo fala duramente àquela igreja. Mas esta igreja, Paulo fala com amor, com carinho, Paulo fala com alegria, porque esses irmãos amavam de fato a obra do Senhor Jesus. Irmãos, 18, recebi tudo e tenho abundância. Que maravilha! Paulo está falando que recebeu tudo que veio deles e que agora ele tinha abundância. Irmãos, muitos vão dizer assim: Paulo se mantinha, não tinha necessidade de nada, era um exímio fabricante de tendas. Mas o que nós lemos na verdade é que Paulo sim trabalhava, quando no necessário se esforçava muito, e até muitas das vezes eu imagino ele dobrava os seus esforços para não ser pesado a ninguém. Mas havia esta igreja aqui que entendia que Paulo, ele estava se esforçando demais e que eles precisavam aliviar o fardo de Paulo, eles precisavam contribuir, ainda que no mínimo, com o apóstolo Paulo, para que ele tivesse o seu fardo um pouco mais aliviado, e nisso eles se dedicavam, e por isso que em momento ou outro eles mandavam ofertas para Paulo, para que Paulo, meus irmãos, tivesse assim um pouco mais de conforto, para que ele estivesse bem emocionalmente, para que ele estivesse bem em consciência, em saber que o seu próximo também teria sua necessidade suprida através desses irmãos. E o comum aqui nesse período era enviar os recursos através de outro irmão. Os recursos não vinham fácil como vem no nosso período. Os recursos não vêm assim, meus irmãos. Nesse período aqui, pegava-se uma carroça, botava-se os mantimentos e mandava entregar. Aí nós vamos ver Paulo dizendo a Timóteo e escrevendo a alguns irmãos: quando você vir, traz minha capa. Não tinha Sedex nesse período ia de carroça, e quando era para se suprir uma necessidade, normalmente se esperava 10 dias, 15 dias, 20 dias para ter suprida uma necessidade. E nós vivemos num período em que nós temos pressa, e que se a nossa necessidade não for suprida de imediato, nós não vamos esperar e vamos abandonar o caminho que nós estamos andando. No nosso período, nós somos acelerados, nós queremos as coisas rápidas demais, senão que os homens façam teletransporte para que nossas necessidades sejam supridas. Nós não sabemos mais esperar com paciência no Senhor. Olha, o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Nós andamos tão ansiosos nesses dias, nós andamos tão angustiados com poucas coisas, que até mesmo nos adoecemos, e não podemos proclamar este texto, não podemos dizer esperei com paciência no Senhor. Paciência nos remete sofrimento, paciência nos remete, meus irmãos, a peleja, a guerra, a espada
espera contínua. Mas nos nossos dias ninguém mais tem paciência. Quando nós recebemos uma bênção, já estamos correndo para outra, porque não temos paciência nem sequer de desfrutar a bênção que recebemos. Não nos regozijamos nem no que temos nos dias de hoje, com o que temos. Quando nós recebemos as bênçãos nos dias de hoje, nós já dizemos assim, amém, graças a Deus, tá bom demais. E aí eu lembro do testemunho do Johnny, que tinha um relógio de plástico, que talvez tinha um adesivo colado, demonstrando que estava marcando a hora, e que por ter pegado muita chuva, aquele papel descolou e foi-se embora. Agora hoje ele tem um relógio de ouro, mas não é grato. Então nós não ofertamos somente quando nos sobeja, nós ofertamos sim como um sacrifício. Quando nos falta, nós ofertamos ao Senhor, porque quando nos falta, demonstramos que cremos, que temos fé, e isso sobe como um aroma suave diante do Senhor. Você já percebeu que nós queremos ofertar quando nós temos de sobra, não quando falta. Quando nos sobra, aí nós falamos, não, agora eu posso ofertar, agora eu posso contribuir. A realidade é que nós nunca vamos contribuir se for assim. Se for assim, nunca iremos contribuir, porque nós sempre temos alguma coisa. Nas bênçãos temporais, tanto a bênção quanto o problema é temporal, ou seja, o problema que você conseguiu vencer hoje, se foi, mas amanhã tem outro. Porque enquanto estivermos aqui, vamos ter problema. E também são temporais e não eternos. O único problema eterno é morrer sem Jesus. Aí você vai para o inferno e acabou. Aí é a morte eterna. Por isso que nós devemos servir a Jesus, porque Jesus é vida eterna. Meus irmãos, quanto ensinamento nós temos aqui para as nossas vidas. Quantos ensinamentos recebemos aqui do Senhor. E sabe o que acontece? Nós caímos aqui agora numa parte que é muito interessante. Por quê? Porque aqui está sendo demonstrado que não existe tempo, período ou estação para ofertar, para contribuir. Não existe tempo. Não é só quando você está bem. Não é só quando eu estou bem. Não é só quando tudo vai bem na nossa vida. É também quando nós temos necessidade, nós também devemos ofertar. Nós também devemos contribuir. Quando eu digo aqui oferta, é contribuição de uma forma geral na obra de Deus. É contribuição com dízimos e ofertas, mas é contribuição com o nosso próximo também. Com tudo quanto, meus irmãos, que nós, ou nos chega às nossas mãos, nós devemos contribuir. E esses irmãos aqui, os filipenses, eles não esperavam situações para contribuir. Havia essa predisposição neles, deles ir atrás do problema e querer contribuir. Esse irmão aqui é diferente, irmãos. Eles queriam contribuir no reino de Deus. Nos dias de hoje, o que nós queremos? Só as bênçãos de Deus, mas não queremos contribuir. Sendo que nós somos chamados para contribuir. Preste atenção, eu acho que eu já falei isso aqui no ensino aqui. No ensino aqui eu disse que alguns pregam contra o dízimo. Fala, não, o dízimo cessou, morreu, não existe isso mais não. Jesus já acabou com isso. Mentira, e é engano de Satanás. Sabe por quê? Jesus, em um determinado momento, foi lá a viuvinha ofertar. E aí ele vira por discípulo e diz assim, quem mais contribuiu? Quem mais ofertou? Aí os discípulos, né, lógico, abrem os olhão e falam assim, aquele que mais deu. Negativo. Aquela viuvinha, ela deu tudo que tinha. Essa foi quem mais contribuiu. Então Jesus está falando da contribuição, e aquela contribuição era exatamente a que foi recebida, e justamente daquela que não tinha. Prestou atenção? Não vai ser quando você tem sobejando, não.
não é quando você tem de sobra. Não é. Não se engane. Irmãos, Deus é dono do ouro e da prata, presta atenção. Ele quer ter um relacionamento com você, não é com o seu dinheiro. Deus não quer relacionamento com dinheiro, Deus quer relacionamento conosco. Aquela viúva demonstrou muito mais gratidão do que aqueles outros que tinham sobrando. Aqueles outros que têm sobrando é fácil, junta aqui o montante e dá lá, pronto, tá bom, tá aí. Aquela que não tinha, que talvez fosse o recurso da sua refeição última, ela está agradecida. Deus, obrigado pela palavra que acabei de ouvir. E oferta, está vendo a diferença? Quem tem sobrando não se importa, ele dá, está nem aí. Esse tipo de oferta não tem valor para Deus. Por isso que as expressões de fé na Bíblia, a maioria ou todas elas, são com aqueles que nada têm. Lembra de Elias? Elias sai, faz uma caminhada, uma jornada, e chega na casa, acho que é Elias mesmo, se eu não estiver enganado. Ele chega na casa de uma viúva que está para morrer. E lá a viúva tem o quê? Azeite e farinha. E Elias fala assim, o que é que você tem aí para nós comer? Aí fala, ó, meu senhor, eu tenho aqui um pouco de farinha, um bocado de azeite, vou fazer um bolo para mim e meu filho, vamos comer e vamos morrer. Aí ele fala assim, negativo, você não vai fazer para você não, a coisa já está ruim, a coisa já está terrível, eu vou comer e meu filho, você quer vir comer nossa comida? Vai e faz, conforme eu estou falando. Ela então vai, faz o bolo, trabalha, ela ainda vai trabalhar, amassa o bolo, faz ele e entrega para o profeta. Aí o profeta, ó, vá. Aí o que ele faz? Vai agora, junta as panelas aí dos vizinhos tudo aí, que agora você vai ter de sobra. E o milagre aconteceu. Milagre acontece com aquele que não tem. Na Bíblia, o que nós vemos é isso. Na Bíblia, é com aquele que falta. Milagre é com aquele que falta. Não é com aquele que tem abundância. Os milagres temporários é para os que têm falta. Então, se está te faltando, você é um forte candidato a ter um milagre na sua vida. Você sabia disso? Você é um forte candidato a ver as misericórdias do Senhor, a ver o favor do Senhor, a ver o milagre acontecer. Isso, irmãos, é maravilhoso para nós. Por quê? Porque Deus demonstra exatamente que cuida de nós. Agora, o que observamos aqui também é que esses irmãos aqui, olha só, como aroma suave, como sacrifício, eu já falei de sacrifício, mas Paulo está falando aqui, ó, que é sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Essas contribuições que eles faziam sem medir os seus problemas, era recebido como um aroma suave, sacrifício aprazível a Deus. Portanto, que você tem contribuído na obra de Deus, e isso tem sido um sacrifício para você, Deus tem recebido como um aroma suave. É por isso que crente é doido. Quando ele recebe algo que é para suprir a sua necessidade, ele divide. É por isso que crente ele está na contramão do mundo. Ele anda em desacordo com o mundo. Enquanto o mundo diz, tenha e possua, o crente está tendo e dividindo. O crente não é herdeiro da terra, é herdeiro do céu. Por isso ele não está preso neste mundo, querendo possuir todas as coisas. Pelo contrário, ele está nesse mundo, repartindo deste mundo e aguardando a eternidade. Isso é difícil para o mundo. E esse é um dos pontos que nós somos chamados de louco, porque contribuímos sem medir esforços. Queridos, no verso 19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo
Jesus. Cada uma de vossas necessidades. Paulo está falando de suprimento de necessidades. Paulo, ele viveu exatamente isso aqui, uma vida suprida em necessidades. E nós precisamos aprender a viver esta vida. É uma vida suprida em nossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Irmãos, eu percebo um certo silêncio. Eu não sei o porquê. Não sei se você está entendendo e compreendendo o sermão nessa noite. Mas a realidade é que o que está revelado aqui nesse texto é o coração dos irmãos de Filipos. É o coração dos irmãos da igreja de Filipenses. O que está revelado é o coração deles, não é outra coisa. Não é as contribuições deles. O que está revelado é a gratidão no coração deles. Todo aquele que nasce de novo, e por isso a expressão é nascer de novo, ele é grato. E essa gratidão que há nele agora é de tal maneira que ele não se importa na medida que ele contribui. Só contribui deste jeito quem nasceu de novo. O novo nascimento não só revela os frutos espirituais que você tem demonstrado, mas revela também os nossos frutos naturais, do quanto nós abrimos mão do mundo. Então aqui não existe desculpa se você tem ou não tem. O que existe é, se você tem um coração grato, você contribui. Isso é para quem nasceu de novo. Isso é para quem está provando o novo nascimento. Quem prova do novo nascimento não está preso a essas bênçãos materiais. O que ele quer ver é a necessidade da igreja do Senhor sendo suprida em todos os seus aspectos, em todos os seus sentidos. O que ele quer ver é o progresso do reino de Deus, e o reino de Deus progride com os homens trabalhando, o que significa que homens trabalhando, existe recursos sendo aplicados, e se existe recursos sendo aplicados, está vindo dos próprios homens. E Paulo fala que o Deus de toda graça supra eles em todas as necessidades. Agora, para quem que Paulo está orando a Deus, pedindo para que seja suprida as necessidades? É para aqueles que contribuem, é para quem não contribui? Pelo jeito é para quem contribui. Para quem tem entregue o seu coração. É para esses que Paulo está dizendo, e o Deus de toda graça vos supra em todas as necessidades. E essas necessidades é aquilo que falta para eles. Por isso nós não devemos nos prender no contribuir. Pelo contrário, nós devemos, meus irmãos, nos entregar para contribuir na obra de Deus. Há muitos que se entregam na obra de Deus com seus dons e talentos, maravilha, bênção de Deus. Mas é preciso também se entregar com os seus recursos. Nós devemos nos entregar na obra de Deus com os nossos recursos. Imagine, irmãos, se eu tivesse recurso e não contribuísse na obra de Deus, o quanto não seria mais difícil para muitos irmãos, para muitas pessoas. Eu estava vendo, eu tenho contribuído umas 4 igrejas, e eu tenho visto a obra nessas igrejas crescendo, fora os outros pastores e missionários, constantemente. Irmãos, é o reino de Deus, esse mundo passa, e todas essas coisas vão passar. Eu tenho necessidade? Lógico que eu tenho, mas diz a palavra do Senhor que nós temos o que comer e o que vestir, isso nos basta. A verdade é que eu fui agraciado de tal modo que superabundou na minha vida e não sou nem digno disso. Eu trouxe os pastores
meus primeiros pastores aqui na igreja, e eles me acompanhou, e eles são testemunhas. Primeira vez que eles foram lá em casa, irmãos, eles pegou eles tendo que pagar meu aluguel, me dar cesta básica e comprar leite para minha filha. Olha como eles me encontraram. Irmãos, e eu sempre me esforçando na obra de Deus e no trabalho para o sustento da minha casa. Mas ainda assim, naquele período, eu não me negava na obra de Deus para contribuir com os meus recursos. Parecia uma contradição receber o leite da igreja e ofertando R$10 no domingo à noite. Porque algumas vezes eu recebia o leite, trabalhava um expediente, capinava um lote, instalava uma lâmpada, fazia alguma coisa do tipo, recebia ali uns R$30, R$40, à noite eu ia lá e ofertava R$10. Parece uma contradição, mas havia um desejo ardente de sempre estar contribuindo, e que nunca cesse, em nome de Jesus. Por isso, queridos, nós somos chamados para isso. E outra, como que Deus vai confiar as grandes riquezas dessa terra na tua mão, se você não consegue contribuir com as pequenas riquezas? Como que você vai ser alguém que vai contribuir ainda muito mais com a igreja do Senhor, se você contribui com pouco? Como que Deus vai confiar essas coisas em nossas mãos, se quando nós temos pouco em nossas mãos, nós não contribuímos com nada? Deus não vai confiar bênçãos maiores em nossas mãos. Se você quer que Deus confie bênçãos maiores nas suas mãos, bênçãos temporais, essas bênçãos, em primeiro lugar, nós não devemos ter o nosso coração preso nelas. Em segundo lugar, nós devemos administrar ela de tal maneira que tenhamos a nossa necessidade suprida, quanto a necessidade da igreja. Caso contrário, Deus não confiará essas bênçãos em nossas mãos. Se você é um avarento e tem os seus corações presos, se você tem o coração preso, preste atenção, se vier bênçãos maiores do que a que você já tem, será para você um laço. E muitos, Deus não dá para que ele não entre num laço, porque se você receber, vai ser um laço. Além de você ficar preso na terra, você perde o céu, e aí não há valor nessas coisas. Por isso há pessoas que Deus não lhes entrega mais do que ele já tem. E um bom caminho para sermos um bom mordomo na obra de Deus é contribuindo, ainda que nos falte. Nós não estamos presos no mundo natural. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que nós somos espirituais e não estamos presos ao homem carnal. Por isso, queridos, desprenda o coração, embora eu sei que vocês têm o coração desprendido, mas Deus pode estar falando com um ou outro. Coloque amor na obra de Deus e contribua sem medida. Você pode contribuir na igreja com o seu próximo. Você pode suprir a necessidade de quem passa fome. Faça isso. Você vai ver Deus, meus irmãos, te dando cada vez mais. Aí, só para terminar, que eu acho que eu estou extrapolando já o tempo, mas eu vou terminar agora. Para os irmãos ter entendimento, já contei isso aqui. E tem duas testemunhas, pastor Josmar e pastor Isaías. O Centro de Recuperação, Missão Vida, nós fomos lá, Cocalzinho, lindo, não é? Extraordinário. Qualquer dia eu vou alugar um ônibus para a gente ir lá, conhecer. Em nome de Jesus, vocês vão ver que paraíso. É um paraíso aquilo ali. É um centro de recuperação de drogados, usuários de droga. Queridos, como começou? O pastor lá, ele trabalhava e ganhava um salário mínimo. E ele ganhava o vale alimentação, o ticket de alimentação, não sei se hoje se diz assim também, mas é o ticket de alimentação.
ticket de alimentação é uma marmita por dia. E aí havia um morador de rua deitado na rua, e ele então pegou o ticket de alimentação e começou a contribuir com o morador de rua. Ele passou a não ter a sua alimentação para que o outro fosse alimentado. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Aí ele, não muito satisfeito com aquela situação, porque o homem tinha sim a sua barriga cheia, mas ele morava na rua. Sabe o que ele fez? Ele pegou do salário dele e alugou um apartamento. Alugou um apartamento, pegou o morador de rua e colocou no apartamento. Agora ele pagava o aluguel e comprava a comida. Ele não é dessa terra, irmão. Ele não é dessa terra. A verdade é essa, não é daqui não. Quem faz isso não é daqui, não pode ser. E ele, não satisfeito com um, foi atrás de mais outro. Não satisfeito com dois, foi atrás do terceiro. Daqui a pouco ele estava cheio, o apartamento, ó. Moradores de rua, comida e o salário pouco. Como é que suprir essa necessidade? Deus então começou a fazer, sabe o quê? Dar recurso para quem precisa. Deus dá recurso é para quem precisa. Para quem não precisa, Deus não dá recurso não. Não precisa, para que Ele vai dar? É para quem precisa. Deus então começou a dar recurso para ele. E hoje, meus irmãos, entra na internet, digita lá, está fácil para todo mundo. Hoje você digita, pega o celular, vai na internet, digita lá, Missão Vida em Cocalzinho. Vai ver lá que paraíso é. Que coisa extraordinária. Deus dá para quem quer dar. Isso é bíblico. Isso é Bíblia. Deus dá para quem dá. Então não adianta você ter o coração preso nessas coisas se você não quer dar. E se você receber, é laço para você. E eu estou fora de laço. Se Deus me der, eu quero que Ele me dê mesmo com abundância, mas também eu já quero saber para onde é que eu vou distribuir. Olha, se Deus me desse 1 milhão, eu ia dividir tudo com a igreja. Pega aí, irmão, recebe aí. Vai comprar lote, casa, fazenda. Porque a Bíblia fala, tendo no que comer e no que vestir está bom. Não é assim? Eu quero ter recurso mesmo. E eu estou orando para que vocês tudo tenha recurso, muito recurso. Agora, quando vocês tiverem recurso, se vocês desviar, aí eu vou orar para Deus tirar o recurso de vocês. Você não serve para ter recurso de Deus, não. Mas Jesus, tira o recurso dele, Jesus. Arranca fora. Senão ele não entra no céu. Estou orando para que vocês tenham. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.